Olá, pessoal. Vamos continuar nosso estudo sobre o problema da ordenação, que eu já argumentei várias vezes com vocês, é um problema central na computação. E, em particular, nós vamos continuar aqui o nosso bloco sobre algoritmos de ordenação que fazem alguma coisa esperta, específica, para vencer a barreira do ômega de n log n, tá? Do número mínimo de operações necessário para ordenar um vetor de tamanho n ser pelo menos, crescer pelo menos proporcional ali, acompanhando a função n log n. Tá? Isso que significa esse ômega de n log n, esse limitante inferior. Mas lembrando, esse limitante inferior só se aplica para ordenações de propósito geral, que são aquelas em que a gente usa a comparação entre elementos para ordenar o vetor. Apenas a comparação entre elementos, mais especificamente. E no caso da aula de hoje, a gente vai falar do counting sort, né, que trata de uma abordagem de ordenação por contagem e que é especializado na ordenação de vetores de inteiros pequenos. Como eu gosto de destacar, a ordenação baseada em comparação, ela é de propósito geral. Então, quando a gente quer vencer o nosso limitante inferior ali, quer conseguir uma ordenação em tempo linear, por exemplo, a gente não vai fazer para qualquer caso. Mas existem aplicações, por exemplo, em que o que eu quero ordenar são vetores que possuem inteiros pequenos. Tá? Nesse caso, um algoritmo como esse pode trazer um ganho adicional de eficiência quando comparado com os algoritmos já vistos. Tá legal. Feita essa introdução, essa recapitulação, vamos tratar da ideia do algoritmo. E eu vou tratar essa ideia por partes, tá? Porque eu quero que vocês peguem bem o conceito e depois a gente faz correções no algoritmo para que alguns detalhes técnicos fiquem adequados ali. E assim, tentando tratar por partes, nós vamos primeiro supor que só existem inteiros ali entre 0 e r-1. Tá? Então, no nosso vetor v de tamanho n, eu só vou ter inteiros entre 0 e r-1. E, para simplificar ainda mais, a gente vai supor que não existem elementos repetidos. Já vai ficar claro por que essa suposição. Então, deixa eu apresentar aqui um pseudocódigo, né? Aqui uma coleçãozinha de tópicos em que a gente vai descrever de modo intuitivo o algoritmo. O que a gente faz? A gente aloca um vetor presente, um vetorzinho presente, que vai nos dizer, ele é um vetor que eu vou alocar como um vetor de inteiros, mas pensem nele como um vetor de booleanos. Ele vai dizer sim ou não para a presença de cada um dos valores considerados no nosso vetor original. Tá? Então, eu inicializo ele com 0, e se eu detectar um certo valor, eu coloco 1 lá. É esse o próximo passo. Eu vou percorrer o vetor v com um determinado índice i aqui, e o que eu vou fazendo? Eu vou marcando a posição. E essa parte é essencial para começar a entender essa abordagem. Eu vou marcando a posição presente. Qual o índice do presente? O índice valor de i, com 1. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Parar por um instante para vocês apreciarem o que eu estou fazendo aqui, olha só. Como eu estou especializado em ordenar vetores de inteiros pequenos, eu sei que, independente do tamanho do meu vetor de tamanho n, independente do tamanho desse n, eu só vou ter que lidar com inteiros que estão entre 0 e r-1. Eu posso alocar um vetor presente que tem r posições, ele vai de 0 a r-1. E daí o que eu faço é percorrer o vetor v, e quando eu detecto que, olha, o VI lá para, sei lá, VI igual a 0, 1, 2, faz o VI, tem valor 5, eu vou na posição VI do vetor presente, por isso que essa construção é um presente, no índice igual a VI, e marco que o VI existe. Tá? Então, esse vetor presente é indexado pelos valores. Isso é uma coisa inusitada que a gente não fazia até agora. E daí, depois de fazer isso, eu vou percorrer o vetor presente, necessariamente aqui da esquerda para a direita, isso que é importante, com um índice valor. E eu vou colocar exatamente esse índice, tá? O valor dele, na próxima posição livre de V, se aquele valor está indicado como presente. Quer dizer, se eu detectei que aquele valor existe, que ele está presente, eu coloco ele na posição correta de V e assim eu vou ordenando. A primeira vez que a gente vê essa ideia é meio confuso, então vamos declarear as coisas com um exemplo.
Olha aqui um exemplo bem pequenininho, tá? A gente vai ter aqui, então, o vetor V, que tem aqui os elementos 7, 4, 3, 2, 9 e 1. E o meu R é igual a 10. Isso significa, meu R ser igual a 10, que os elementos que eu vou ter aqui, eles vão estar nesse conjunto aqui. 0, 1, 2, tananã, até 8 e 9. Tá? Vai de 0 até R menos 1. Esse aqui é o conjunto dos elementos possíveis. Então eu vou alocar o vetor presente aqui com 10 posições, uma delas para cada valor possível de ser encontrado. Inclusive, eu vou colocar os índices aqui para que fique bem claro o que a gente está fazendo. Então aqui, ó, valor o índice 0, 1, 2, 3. Lembrando que o vetor presente é indexado pelos valores. Tá legal. O que eu vou fazer agora? Seguindo o que a gente tinha descrito anteriormente, eu vou percorrer o vetor V com um determinado índice I e eu vou marcando os elementos que estão presentes nas posições adequadas. Então eu começo aqui no 7. O V de I aqui, o I começa igual a 0, no comecinho. Então o V de 0 é 7. Eu vou lá na posição 7 e marco. Opa, esse cara está presente. Depois eu olho para o próximo item ali. O I vai da esquerda para a direita aqui no caso, né? O próximo é o 4. Eu vou lá no 4 e marco ele como presente. O próximo é o 3. Marco ele como presente também. Depois vem o elemento 2, marco ele como presente. Depois o elemento 9, marco também. Por fim, o elemento 5, marco também. Eu não tinha feito a priori, mas a gente tinha inicializado esse presente com 0, né? Então, a princípio, estava todo mundo marcado como ausente e os que eu encontrei estão marcados como presente. Notem que só tem essas duas possibilidades, ou está presente ou não, porque eu fiz aquela simplificação falando que eu não ia tratar de elementos repetidos. E agora, como que eu finalizo a brincadeira? O que acontece agora é que eu vou alocar. Já está alocado. Eu vou voltar a olhar aqui para o meu vetor V, vou percorrer o vetor presente aqui, da esquerda para a direita, e em cada posição eu vou olhar se aquele elemento está presente. Se ele estiver, eu venho no V e coloco aquele valor na posição corrente, sendo que a posição corrente vai começar aqui no 0 e vai avançando. Então, como que funciona isso? Para deixar mais claro. Eu vou olhar aqui no vetor presente. O valor 0, lembrando que os índices do presente, isso é muito importante, os índices do presente, do vetor presente, correspondem aos valores. Então, o valor 0 está presente? Não, falso. O valor 1 está presente? Não, falso. O valor 2 está presente? Está. Coloca ele na posição corrente do V, então, foi o primeiro que eu encontrei. Daí eu vou para o próximo. O valor 3 está presente? Está. Coloco na próxima posição do V. O 4 está presente? Está. Esse umzinho para mim indica que está. O 5 está presente? Está. O 6 está presente? Não. O 7 está presente? Está. O 8 está? Não. O 9 está presente? Está. E notem, temos agora o vetor ordenado. Tá legal? Essa ideia vai ser mais trabalhada e mais sofisticada nas próximas versões do algoritmo que eu vou mostrar, mas a base da base está aqui. Eu percorri o V e fui preenchendo o vetor presente para marcar quem estava e quem não estava. Os índices do vetor V correspondem aos valores que preenchem o meu vetor original. E eles já estão naturalmente em ordem, porque eles são inteiros, eles vão do 0 até o 9, ali, né? No caso do 0 até o R-1. Eles estão naturalmente em ordem. Daí eu percorro o vetor presente e o primeiro cara que eu encontro, o primeiro índice no qual eu encontro uma marcação de que estava presente, eu coloco aquele valor correspondente ao índice no vetor V e vou seguindo essa lógica. Bem, para a gente finalizar essa primeira passada pela ideia do Counting Sort, eu vou passar sobre o código aqui com vocês. Então, já deixar claro aqui, né? Ordena um vetor V que vai de 0 até n-1 de inteiros que estão em 0, fechado em 0 e aberto em R. Quer dizer, são elementos que pertencem a um conjuntinho que vai 0, 1, 2, assim por diante, até R-1. Então, só deixando claro que a gente está nesse caso particular. A gente está supondo que não existem elementos repetidos, nesse caso, e já chamo a atenção para vocês aqui que esse é o Counting Sort errado 1, tá? Esse errado 1 aqui, só para não causar confusão, eu quero deixar claro que tem uma falha grave nesse código, a gente vai abordar ela no futuro, tá? Mas por enquanto vamos só pegar as ideias. Tá? Então eu tenho esse V aqui, esse vetor V de tamanho n com inteiros entre 0 e R-1. O que eu vou fazer? Eu chego aqui de variáveis auxiliares, aloco o presente aqui, e daí eu vou ter uma sequência de laços. No primeiro laço,
eu estou inicializando o presente. Então, nesse laço aqui, eu estou apenas inicializando o meu vetorzinho com todo mundo igual a 0. O próximo laço é aquele em que eu vou percorrer o V. Isso é importante de destacar. Olha só, no anterior eu estava percorrendo o vetor presente, todas as posições marcando 0. Agora não. Agora, embora eu vá preencher o vetor presente, com as marcações de quem está lá, eu estou percorrendo o V. Percorrer o vetor V. Tá? O que acontece é que para cada valor VI encontrado, eu vou na posição correspondente ao índice, no índice VI do vetor presente e marco ele com 1. Então, quando eu termino esse laço, esse segundo laço, o vetor presente me indica corretamente todos os inteiros que estão e todos os que não estão. Por fim, eu começo aqui com esse I que vai percorrer o vetor V agora, igual a 0, e eu percorro aqui o vetor presente. Percorrer o vetor presente. E o que eu faço? Cada vez, observem esse if aqui, observem a condição desse if. Cada vez que eu encontro um valor no meu vetor presente que está preenchido com 1, interpreta esse 1 como true, como verdadeiro, quer dizer, ele está presente, eu vou na posição corrente, na posição i do vetor v, coloco esse valor lá e incremento o i, para que o próximo elemento que eu encontrar como presente vá para a próxima posição, não fique sobrescrevendo, por isso que o i começa em 0 e é incrementado ali. No final, eu só libero esse meu vetorzinho auxiliar. E esse é o primeiro código, como eu falei, ele tem defeitos, eu vou abordar isso. Tá? Além dele estar lidando com um caso particular que não tem repetições, ele tem um outro defeito, mas eu vou abordar isso no futuro com vocês.